Graça e paz, meus irmãos. Antes da gente tratar do nosso tema de hoje, eu queria falar de 2 livros que têm muito a ver com a palestra de hoje. Relembrar o título Cativo à Palavra, a Vida de Martim Lutero, do Roland Bainton. Muitas informações que você vai ouvir hoje aqui, né, elas vão ser encontradas nesse livro de uma maneira muito mais refinada do que aqui vamos, de alguma forma, apresentar aqui. Então, se você se interessar por algum dos tópicos que a gente vai tratar aqui, sem sombra de dúvidas, você pode contar com essa fonte, não é, bibliográfica e biográfica, sobretudo de Lutero, que é uma das referências aí mais importantes sobre a vida de Lutero que a gente tem. O último é Lutero como conselheiro espiritual, do Denis Yan. Tem um conceito muito bacana que ele trabalha de Lutero, muito difícil de traduzir ele para o português, mas ele trabalha de uma maneira muito profunda, que é a questão da tentação e da provação, o conceito de provação ou de tentação em Lutero, que em geral é a tradução que a gente oferece para Anfechtung, que é uma palavra alemã que Lutero usa para explicar aquela experiência quando Deus age de uma maneira que não lhe é própria e que faz com que muitos cristãos sintam-se perseguidos por Deus. Então, se você quer entender melhor esse conceito, eu convidaria você a ler esse livro do Denis Yan, Lutero como conselheiro espiritual, um livro belíssimo, vale muito a pena a leitura dele. Vamos então à nossa palestra de hoje. Às vezes, a reforma protestante, ela é descrita de uma maneira, eu diria assim, muito semelhante a um conto de fadas. Um conto de fada. Como que é um conto de fada? Em geral, um conto de fada tem pelo menos 3 protagonistas importantes. Todo conto de fada tem uma donzela, tem, portanto, uma princesa. No nosso caso, a donzela, a princesa é a Bíblia. E como todo conto de fada, não temos apenas uma donzela, não é? Uma princesa, no nosso caso aqui a Bíblia, mas a gente também tem um vilão. Precisa ter um vilão. Sem um vilão, o enredo do conto de fadas não vai a termo. Então, nosso vilão é a igreja medieval, que capturou a Bíblia, a nossa princesa, e aprisionou-a lá na torre do castelo. Mas, como todo conto de fadas, não se tem apenas uma princesa, não se tem apenas um vilão. Você também tem um príncipe, e o nosso príncipe é excêntrico, é um príncipe alemão. Se você nunca viu isso na vida, na nossa história, no nosso conto de fadas, o nosso príncipe é um príncipe alemão, que chega diante do vilão com a sua espada em riste, com 95 gumes, e afronta o vilão, e diz ao vilão: dá-me a minha princesa. Vence o vilão, resgata a princesa, que é a Bíblia, e esse príncipe alemão que é Lutero, vive abraçado com ela até o final de sua vida. E todos viveram felizes para sempre.
Em geral, essa é a maneira como a gente às vezes interpreta a reforma protestante. Como se a reforma protestante redescobrisse a Bíblia. Como se antes da reforma ninguém estudasse a Bíblia. Então a nossa leitura romântica, não é? E nesse sentido muito imprecisa, acaba lendo a história de uma maneira equivocada. Lutero não aprende o grego por uma espécie de infusão divina. Ele tem um professor de grego. Existe uma faculdade de teologia. Existe gente que comenta as Escrituras. Existe uma técnica para comentar as Escrituras. Existe uma maneira de ler a Bíblia. E eles leem a Bíblia. Então a igreja medieval, ela não desconhecia a Bíblia. Ao contrário, a igreja medieval tinha a Bíblia em alta conta. Ao contrário do que essa perspectiva bastante romântica da reforma protestante acaba nos transparecendo, não é? A igreja medieval tinha um profundo respeito, sim, pelas Escrituras. Mas alguém aqui poderia objetar a minha crítica a uma leitura romântica da reforma protestante, dizendo assim: mas Jonas, quando Lutero traduziu a Bíblia no vernáculo, colocou a Bíblia na língua do povo, ele não estaria ali, de certa forma, redescobrindo a Bíblia para o povo? Nesse sentido, eu concedo a você que apenas nesse sentido poderíamos entender que a reforma protestante sim redescobriu a Bíblia, na medida em que ela traduz a Bíblia para o vernáculo e coloca a Bíblia à disposição do homem comum examiná-la. Mas não é disso que a gente está falando. Não estamos falando de uma redescoberta que na verdade é uma tradução da Bíblia para que as pessoas conheçam e tenham acesso às Escrituras por si mesmas. Marvin Anderson escreveu um livro muito interessante. O livro chama-se The Battle for the Gospel, a Batalha pelo Evangelho. E ele faz um estudo da relação entre a Bíblia e a Reforma Protestante de 1444 a 1589. Nesse estudo, Anderson diz algo muito interessante. Ele diz assim: a Reforma não descobriu a Bíblia. A Reforma não redescobriu as Escrituras. A igreja medieval tinha em alta conta as Escrituras. Os reformadores não redescobriram as Escrituras. Os reformadores redescobriram o Evangelho. E é isso que eu vou tentar mostrar na nossa fala de hoje. O foco de redescoberta da reforma protestante não é a Bíblia, mas é o Evangelho. E é só porque é o Evangelho que a igreja ainda hoje pode nutrir dos préstimos de reformadores ainda hoje. Explico. Temos Bíblias em nossas igrejas. Temos Bíblias em nossos bancos. Muitas de nossas igrejas aqui no Brasil possuem Bíblias. E no nosso contexto brasileiro existem Bíblias de todos os tipos. Tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia da criança,
tem a Bíblia do empresário, tem a Bíblia do corintiano. Não, mas essa ainda não saiu ainda, essa é uma aberração, essa não saiu ainda. Tem Bíblias de todos os tipos, para todos os gostos. As pessoas têm Bíblias em seus bancos, as pessoas têm Bíblias em suas livrarias. A minha pergunta não é se elas têm Bíblia, minha pergunta não é se elas conhecem a Bíblia, a minha pergunta é se nestas igrejas se prega o Evangelho, e se estas pessoas conhecem o Evangelho. Por outro lado, imagine uma outra situação. A figura, por exemplo, de um teólogo liberal. Há teólogos liberais que conhecem a Bíblia de uma tal maneira que nem eu, nem você, possivelmente ninguém aqui nessa plateia poderá um dia conhecer. Eles têm acessos a uma manuscritologia e a textos em museus que eu e você sequer chegaríamos perto, só para olhar. Eles podem manipular, eles podem tocar, eles têm acesso aos últimos estudos, eles conhecem a materialidade do texto, eles conhecem as estruturas do texto, eles analisam as relações semânticas do texto, fazem uma arqueologia das palavras, de uma tal maneira que consegue identificar, não é? Sem a necessidade de um estudo tão meticuloso como nós precisaríamos, para chegar a conclusões precisas sobre a Escritura. Mas mesmo assim, um professor liberal pode desconsiderar o Evangelho. Portanto, quando falamos da reforma protestante, não falamos meramente de uma redescoberta da Bíblia, mas falamos sobretudo da importância que o Evangelho teve como redescoberta para a leitura da própria Bíblia. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a possibilidade de reformadores em nossos dias, obviamente não estamos falando de reformas institucionais ou denominacionais. A única possibilidade que poderíamos falar de reformas são as reformas em igrejas locais. E a reforma de uma igreja local é exatamente o movimento de redescoberta o tempo todo do Evangelho. Reformadores, portanto, seriam aqueles que se preocupariam em, a despeito da presença da Bíblia na igreja, reformarem a pregação a fim de que a pregação pudesse transparecer e reverberar por toda a comunidade o Evangelho. Se nós pudéssemos entender de uma maneira mais profunda o que representou a reforma em termos de recuperação do Evangelho, talvez o exemplo seja exatamente Lutero. Lutero, ele não fez nada demais. Dizer isso no ano que a gente celebra 500 anos da Reforma, precisa ter muita segurança. E não só isso, precisa ter contexto. E antes que eu seja alvo anacronicamente da Inquisição, num contexto que não é o nosso, adianto
pelo fato de entender que Lutero não fez nada demais, no sentido de o trabalho todo de Lutero ser um trabalho estritamente ordinário. Em outras palavras, bem garrafais, Lutero não planejou a reforma. Lutero não chegou assim um dia de sol, não é? Acordou um pouco mais feliz, um dia raro na vida de Lutero, reconhecendo, não é, a sua idiosincrasia, e ele super feliz da vida, sai com uma marreta na mão, e vai lá, hoje eu vou virar a igreja do avesso, e vai lá na porta da catedral de Wittenberg, e publica 95 teses, diz, gente, vamos fazer aqui uma revolução, vamos agora virar a mesa do jogo e ponto final. Não. Todo o nosso esforço hoje é para mostrar que a primeira inquietação de Lutero era a inquietação com relação à presença necessária do Evangelho na igreja, que havia sido obscurecida por falsas interpretações e falsas leituras da Escritura. Segundo lugar, ele não planejou a reforma, ele simplesmente fez o seu trabalho ordinário, fez o trabalho que um professor de teologia faria com toda a sua fidelidade, com toda a sua entrega. Portanto, o trabalho de Lutero não foi, obviamente, um trabalho arquitetado. Ele foi fruto de alguém que tinha consciência de que ele precisava fazer o seu trabalho ordinário. A reforma numa igreja local não surge com medalhões, não surgem com pessoas poderosas, não surgem com planejamentos incríveis, surgem com gente que faz o trabalho ordinário, surge com gente que faz o que precisa ser feito, surge com pessoas que têm consciência da sua vocação e fazem com esmero a sua vocação, de uma maneira, não é, ordinária, corriqueira, cotidiana. A gente comemora no dia 31 de outubro de 1517 os 500 anos da Reforma, porque a gente entende que essa é a data de nascimento da Reforma Protestante. Porque nesse dia, esse monge agostiniano, alemão, publicou, não é, as 95 teses contra as indulgências. E com base nesse movimento de Lutero protestar contra as indulgências, ao publicar 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, entende-se que ali o protestantismo nasceu. Mas a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: em que consistia aquele ato? Já sabemos que aquele ato não foi um ato extraordinário, foi um ato comum. Lutero estava acostumado a fazer aquilo. E para a gente entender um pouco do contexto, é necessário que a gente, em primeiro lugar, entenda que Lutero, ele propõe um debate contra a venda das indulgências, mas de forma alguma era Lutero sequer o primeiro a tratar de uma crítica, por exemplo, do sistema da venda de indulgências. Nem mesmo vem da teologia a crítica talvez mais aguçada do sistema da venda de indulgências na igreja. Talvez o texto e o documento mais importante em termos de crítica do sistema de venda de indulgências no medievo seja a publicação daquela obra que, se não fosse a Divina Comédia de Dante Alighieri, certamente seria a obra mais importante de todo o medievo. Me refiro aqui aos Contos da Cantuária de Geoffrey Chaucer. Nesses contos, que foram escritos em 1386, não é? Ele conta a história de vários viajantes que ali vão, não é, disputar a melhor história, não é?
E um dos contadores de história, existem muitos, existe uma freira, existe um padre, etc. Tem ali um vendedor de indulgências. Um vendedor de indulgências. E esse vendedor de indulgências, ele vai contar uma história. E o Chaucer, ele, ao contar essa história do vendedor de indulgências, ele deixa transparecer já desde cara a sua crítica ao sistema das indulgências, o que revela que muito antes de Lutero, já se havia uma leitura crítica contra o sistema da venda de indulgências. Eu vou pedir que você preste atenção na leitura de um trecho dessa descrição que o vendedor de indulgências vai fazer de seu trabalho, de seu ofício. Aviso desde já que qualquer semelhança com o presente é mera coincidência. Vou ler o texto. É um vendedor de indulgências se apresentando. Em primeiro lugar, declaro de onde venho. Depois, apresento uma por uma todas as minhas bulas. Antes de qualquer coisa, porém, mostro o selo papal em minha licença para garantir minha integridade física e para que nenhum petulante, padre ou noviço, venha perturbar-me no santo trabalho de Cristo. Somente aí começo a desfiar minhas histórias, reforçadas com mais bulas de papas e cardeais, de bispos, patriarcas, entremeadas de algumas poucas palavras em latim para temperar a minha prédica e estimular ainda mais a devoção. Finalmente, exponho as minhas longas caixas de cristal abarrotadas de trapos e de ossos. São relíquias, percebem logo os fiéis. Entre elas mostro, revestida de latão, uma omoplata de carneiro que pertencera a um santo patriarca hebreu, Abraão, por exemplo. Boa gente, digo, atentem para as minhas palavras. Se alguma vaca, bezerro, ovelha ou touro inchar por ter comido uma cobra, ou dela ter levado uma picada, mergulhem esse osso na água de uma cisterna, e com essa água lavem a língua do animal e ele ficará curado. E não é só isso, pois a ovelha que beber dessa mesma água estará livre de erupções, de morrinha e de qualquer outro mal. Cidadãos, prestem atenção também agora o que vou dizer. Se o bom homem, dono dos animais doentes, toda manhã, antes que o galo cante, tomar em jejum um gole dessa água ungida em cima do televisor, irá então, segundo o testemunho que legou a nossos pais aquele mesmo santo hebreu, multiplicar os seus bens e o seu rebanho. Já devo ter ganho por volta de 100 marcos desde que passei a vender as indulgências. Postado no púlpito como um padre, tão logo os simplórios se assentam, faço uma pregação parecida com a que acabaram de ouvir, com uma centena de patacoadas. Esforço-me então para esticar bem o pescoço, inclino-me a oeste, a leste, sobre os ouvintes, parecendo uma pomba pousada no celeiro. A língua e as mãos não param de agitar-se. Vocês gostariam de ver-me pregando. A seguir, ilustro a pregação com muitos exemplos de histórias fáceis de entender, bem antigas, de épocas bem remotas, porque gente simples gosta de histórias antigas e bem repetidas e guardadas, para serem guardadas na memória. Afinal, o que mais querem? Acham que quanto eu posso ganhar ouro e prata no meu ministério, vou viver voluntariamente na pobreza? Isso não, meus amigos. Está aí uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Enquanto eu for capaz de ensinar e de esmolar por este mundo, não tenho pretensão alguma de fazer serviços manuais, tecendo cestas de vime para ganhar a vida. Enfim, não tem sentido mendigar para nada. Não, 1000 vezes não vou imitar os apóstolos. Quero dinheiro, trigo, queijo
e lãs, mesmo que os obtenha às custas do mais pobre jovem ou da viúva mais pobre de uma aldeia, com seus filhinhos a morrer de fome. Século XIV. Imagine você que quando Lutero se revolta contra o sistema de indulgências, ele não estava totalmente contra ainda as indulgências. Ele estava inicialmente contra esse sistema, que tinha sido, principalmente em 1514, portanto, bem depois desse texto que a gente acabou de ler, que faz uma descrição do Chaucer acerca do vendedor de indulgências do seu tempo. Bem depois, uma campanha de venda de indulgências, com a finalidade de financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Então, a venda de indulgências, ou a venda de perdão, ela consistia basicamente nessa missão, em especial no contexto principalmente de Lutero, dada a Alberto de Brandemburgo, que era o arcebispo de Mainz, em português é Mogúncia, na Alemanha. E esse arcebispo, Alberto de Brandemburgo, que era um dominicano, ficou responsável pela administração do sistema de venda de indulgências, recrutando dentre os dominicanos pregadores, como por exemplo Johann Tetzel, a pregarem a fim de angariar fundos por meio da venda de indulgências, com a finalidade de contribuir para os préstimos da igreja. Imagine você que Lutero tinha que ouvir estes pregadores que, na maior parte das vezes, não eram de uma estirpe, como por exemplo era de um Alberto Magno ou de um Tomás de Aquino, que eram pregadores mais robustos, pregadores com mais preparo, mas não, eram pregadores dominicanos, mas eles não tinham tanto preparo assim como tinha, por exemplo, um Tomás de Aquino. Mas eles dominavam a arte da retórica com clichês propagandísticos, né? Que é muito comum de um vendedor que não sabe fazer trocadilhos, um vendedor que não sabe conquistar as pessoas com palavras, não é? Ao mesmo tempo com rima e com todo aquele envolvimento, ele não vai conseguir, obviamente, o seu intento. Para você ter ideia, Johann Tetzel, para citar um dominicano que era um pregador e que se torna um exemplo, aparentemente um estereótipo desse tipo de pregador, vendedor de indulgências, era um bordão que inclusive se deixa transparecer em algumas das teses que Lutero vai tratar nas 95 teses, né? Deixa transparecer um bordão muito famoso que ele usava, que era mais ou menos assim, né? Todas as vezes que a moeda no fundo do cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. E com palavras, não é, acompanhadas de rima retórica, que mexe com a sensibilidade das pessoas, eles iam conquistando a população de uma tal maneira que elas eram seduzidas pelas propostas de venda de indulgências. Para você ter ideia, havia uma indulgência nos tempos de Lutero, que para Lutero foi o fim da picada, foi um momento assim de esgotamento para Lutero, imagino eu. Frederico o Sábio, que era o príncipe eleitor da região da Saxônia, e em especial que também era o que era responsável pelo território, inclusive onde Martinho Lutero pastoreava uma igreja, ele havia proibido que os vendedores de indulgências fizessem os seus sermões ali no seu território. Adiantou? É o que acontece com a gente hoje em dia. Você tem que pregar no domingo e disputar todos os outros dias da semana com o televisor.
É incrível como, mesmo ouvindo o Evangelho, é possível pessoas atravessarem, como atravessaram uma estrada para ir até uma cidade vizinha, uma aldeia vizinha, para poder ouvir a pregação de um vendedor de indulgências. E dessa vez o pregador tinha feito uma propaganda maravilhosa, maravilhosa com todas as aspas. Esse pregador havia prometido uma indulgência poderosa, blaster, super. E esta indulgência era tão poderosa que mesmo que o sujeito tivesse, porventura, estuprado a mãe de Cristo, ou estivesse feito qualquer pecado hediondo, seja no passado, no presente e no futuro, a compra dessa indulgência daria perdão cabal para todos esses pecados. Todo mundo queria comprar essa indulgência. O problema é que ela era muito cara, gente. E muita gente não conseguia comprar essa tal da indulgência. Então Lutero começou a perceber que dentro do sistema de venda de indulgências, ainda que ele não fosse contra as indulgências, e nem mesmo contra a venda das indulgências, ele foi peremptoriamente contra o sistema que usava de diversos artifícios a fim de conseguir um único objetivo: enriquecer, a fim de construir aquilo que, na época, o Papa Leão X havia estabelecido como objetivo para a igreja. Estamos, portanto, num contexto não de uma igreja que se manteve, que se conservou, mas uma igreja que de tanto mudar se deformou. Há quem diga, por exemplo, que São Domingos, que é um dos nomes importantes, se não o nome mais importante dentre os dominicanos, tinha sido convidado para visitar a Roma, e ao chegar lá, o cardeal mostrou para ele o ouro da igreja, a opulência da igreja, o quanto a igreja estava rica, o quanto a igreja agora não precisava mais. E é o que ele vai dizer a São Domingos: olha, São Domingos, a igreja agora tem ouro. Pedro agora não precisa mais dizer: não tenho ouro, não tenho prata. E aí quando Domingos responde: mas tampouco pode dizer: levanta-te e anda. É o contexto de uma igreja seduzida pelo poder, seduzida pela opulência e comprometida com a produção de uma arquitetura que desconsiderava questões importantes de teologia e que envolviam a vida da própria e a natureza da própria igreja. Então é um contexto assim que Lutero se sente na obrigação de reagir. E eu queria chamar a tua atenção para o fato de que muitas vezes a nossa leitura, por ser romântica demais, não consegue perceber a grandeza dos atos de Lutero. A grandeza do ato de Lutero está justamente não no fato de que ele fez algo programático, mas ele fez algo ordinário. Ele é um professor de teologia, e como um professor de teologia ele tem algumas obrigações. E uma dessas obrigações é a que leva ele a publicar as 95 teses. E aqui começa todo o nosso problema. Você diz assim: mas Jonas, por que começa aqui todo o nosso problema? Porque sequer as 95 teses se chamam 95 teses. Lutero não escreveu uma coisa chamada 95 teses. O que Lutero fez foi um convite que tinha como título Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum,
ou seja, disputa em razão da venda de indulgências. A preocupação, portanto, de Lutero era uma preocupação, em primeiro lugar, acadêmica. E eu não disse aqui o título das 95 teses em latim como um vendedor de indulgências que usa, não é, uma palavra e uma frase de latim para impressionar o seu público. Eu citei justamente o título das 95 teses em latim, para que, em primeiro lugar, você soubesse que se Lutero quisesse mesmo fazer uma revolução popular, ele jamais usaria o latim. As 95 teses eram uma obra acadêmica, não era uma obra popular, não era uma obra para sensibilizar a emoção das pessoas e provocar uma revolução na igreja. As 95 teses era um trabalho acadêmico ordinário. Todo teólogo, todo universitário praticava a disputa. A disputa era o frisson das universidades medievais. Para isso a gente precisa recuperar a própria estrutura de formação de um teólogo, para que a gente entenda que Lutero só fez o que um teólogo da sua época faria. Um trabalho normal, um trabalho ordinário, o trabalho que ele deveria fazer foi o trabalho que ele fez. Ou seja, ele simplesmente fez o que precisava fazer. Ele não planejou a revolução ou planejou algo assim como a reforma. Ele simplesmente fez o seu trabalho. E com isso, o que nós estamos querendo dizer? Que Lutero teve uma formação, em primeiro lugar, acadêmica e universitária. Em geral, não tinha, obviamente, na Idade Média, essa coisa que a gente tem aqui, por exemplo, no nosso sistema educacional brasileiro, que é o jardim da infância. Na juventude, o sujeito com seus 16, 17, às vezes um pouco mais cedo também, mais novo, entrava na universidade. E a primeira etapa, antes de ele estudar a faculdade, ou se matricular na faculdade que de fato representaria a sua carreira, que era ou teologia, ou direito, ou medicina, ele teria que fazer uma disciplina, cumprir uma disciplina prévia. E aí não importa se você vai fazer direito, se você vai fazer medicina ou se você vai fazer teologia. Se você vai entrar na universidade, a primeira coisa que você vai fazer é a faculdade de artes. As artes liberais, ou a faculdade de artes, era a faculdade composta de duas classes de disciplinas, chamada de trivium e quadrivium. O trivium eram aquelas matérias destinadas à linguagem, à comunicação, gramática, lógica, e a retórica. Então o sujeito tinha que aprender essas três coisas. No quadrivium, ele tinha que estudar aritmética, geometria, astronomia e música. Ou seja, antes de estudar teologia, ele tinha que fazer tudo isso. Você está reclamando ainda do grego? Lutero, ele entra na faculdade de artes em 1501 e só sai de lá em 1505. Quando ele sai da faculdade de artes em 1505, ele já tinha cumprido os requisitos de um bacharelado, de um bacharel em artes, e agora ele era mestre em artes. Do bacharelado, a conclusão desse processo de curso com o seu, digamos assim, o seu título de mestre em artes, ele tinha que participar daquilo que era o frisson das universidades medievais, que eram as disputas. As disputas acadêmicas eram debates que eram feitos diariamente, todo o tempo tinha-se debates. Então, os debates faziam parte do contexto universitário. E um debate não era uma coisa assim tão simples de se fazer. Não era tipo uma coisa assim, vamos marcar as 2 horas, Jonas, para a gente debater questões afim. Não. O debate ou a disputa era algo tão sério que você precisaria colocar os tópicos dessa disputa antes, marcar o dia dessa disputa e discutir sobre essas questões de uma maneira, seguindo um roteiro, seguindo digamos assim, uma liturgia.
Toda disputa ela tinha mais ou menos a estrutura que hoje a gente encontra em várias sumas de teologia medieval, que é, aliás, as sumas de teologia medieval, como por exemplo a Suma de Teologia de Tomás de Aquino, é, como alguns vão dizer, uma espécie de elemento fossilizante das disputas. Por quê? Quando você abre a Suma de Teologia de Tomás de Aquino, você vê sempre assim a seguinte ordem. Você vai lá com uma questão, depois da questão umas 3 ou 4 ou 5 posições, que vão, em geral, ser as posições que, por exemplo, Tomás, que é o que a gente está se referindo aqui, vai combater. Mas depois de apresentá-las, de uma maneira bem honesta, ele vai recorrer a uma autoridade, que pode ser a Bíblia, pode ser um filósofo, enfim, uma autoridade da igreja, da tradição. Depois, num outro passo, ele vai dar a sua própria resposta, que em geral tende a ser aquela da autoridade que ele citou, e termina essa questão com a refutação de todas as propostas de resposta apresentadas inicialmente. Imagine que era assim uma disputa, era uma ordem da disputa, não era uma conversa jogada fora, ela tinha uma maneira de ser apresentada, de ser discutida. Então a primeira coisa que eles aprendiam era fazer boas perguntas. Eu acho que hoje, só uma nota de rodapé, hoje nossos jovens sofrem muito no contexto universitário, porque eles querem dar muitas respostas, e eles não sabem fazer boas perguntas. Chega de dar resposta. Vamos fazer boas perguntas na universidade. Por que você tem que assumir a posição de só responder? Por que você não pode problematizar? Por que você não pode levantar questões? Por que você não pode questionar? Porque questionar demanda esforço intelectual. Responder é mais fácil do que fazer uma boa pergunta. É isso que eu estou dizendo. Uma boa pergunta vai exigir muito mais de você do que uma resposta. Isso é, por exemplo, a gente acabou de descrever, uma disputa, como era feita. Começa com uma pergunta, e uma pergunta bem feita é uma pergunta que eles chamavam de dialética, que só pode ser respondida, é uma pergunta que quando se faz, você só tem 2 possibilidades de responder, ou sim ou não. Então, se alguém fizesse uma pergunta do tipo descritiva, como é que Deus vivia antes de criar o mundo? O professor medieval ali, de artes, e dizia o seguinte: olha, você precisa voltar a estudar, porque você ainda não sabe fazer pergunta direito. Vamos para o próximo. Precisa aprender a perguntar direito. Uma boa pergunta, porque perguntas descritivas você vai ler no livro. Mas as perguntas dialéticas, elas são fruto de pensamento. Tudo isso, gente, é o que um orientador, de TCC quer de seus alunos. O TCC que você faz na sua universidade, o mestrado que você faz na sua universidade, o doutorado que você faz na sua universidade, é fruto das disputas. É fruto das disputas. Quando o teu orientador fica assim, desesperado com você, quando você entrega aquele trabalho que ele sabe que você não vai conseguir realizar ele em toda a sua vida. Você precisaria ter 2 vidas para escrever aquilo ali. Ele diz assim: você precisa de um problema. O sujeito acha que ele já tem tantos problemas, professor. Só quer que eu ache mais um problema. Mas o professor não está falando dos problemas da vida. O professor está falando de um problema, de uma questão que precisa ser tratada de uma forma em que você possa ter elementos favoráveis, desfavoráveis, você possa se posicionar com base numa autoridade e refutar as contrárias à opinião que você está fazendo. Isso que se espera de um TCC, de um mestrado, de um doutorado. Isso era o que Lutero estava acostumado a fazer diariamente. Lutero, boa parte da sua vida, foi professor na faculdade de artes. Lutero dirigia disputas o tempo todo, estava acostumado a fazer isso. Então, quando ele entra na faculdade de teologia, isso acontece quando em 1505, depois de ser mestre nas artes, ele foi visitar os seus pais e, regressando para a faculdade de Erfurt, ele estudava direito à vontade do seu pai, ele se encontra no meio de uma tempestade, numa cidadezinha chamada Stottenheim, e nessa cidadezinha ele
está no meio de uma tempestade, ele acha que Deus quer acabar com ele, então ele faz uma promessa a Santa Ana, dizendo que se Santa Ana livrar ele daquela, ele vai virar monge, e é isso que acontece, ele vira monge porque saiu dali ileso, entra no monastério agostiniano, se torna um monge, rapidamente em 1507 ele já é um sacerdote, já está envolvido com o sacerdócio. O seu mentor, o Staupitz von Staupitz, havia orientado ele a estudar teologia. Sabia da capacidade intelectual de Lutero, porque Lutero era professor de artes. Então ele sabia de todo o potencial de Lutero e investiu em Lutero para que ele estudasse teologia, para que ele se tornasse doutor em teologia sacra, que ele estudasse Bíblia. E é nessa hora em que ele vai fazer a faculdade de teologia. E na faculdade de teologia, antes de você comentar os textos bíblicos, a gente viu isso ontem na palestra do Dr. Gerald Bray, os teólogos medievais, eles tinham que comentar os 4 livros das sentenças de Pedro Lombardo. Existe inclusive hoje, na Alemanha, você tem as glossas, as observações, as anotações que Lutero fez nos livros das sentenças de Pedro Lombardo que ele possuía. Ele dava aula sobre teologia sistemática, dava aula daquilo que a gente chamaria hoje de teologia sistemática ou doutrina. E ao mesmo tempo estudava a Bíblia e comentava textos bíblicos, estudava a teologia, para que um dia ele pudesse se tornar um doutor. E se tornando um doutor, ele assumiria 3 tarefas básicas, 3 tarefas elementares. Por exemplo, o que se espera de um doutor em teologia? 3 tarefas. Primeira, léxio. O que era léxio? Comentário de texto bíblico. Segundo, exigia-se do doutor em teologia que ele praticasse a disputatio. Ele tinha que promover disputas universitárias o tempo todo. Isso, portanto, era uma tarefa do doutor em teologia. Não era algo extraordinário, era obrigação dele. Em terceiro lugar, predicatio. Ele tinha que entregar sermões pastorais com base no ensino que ele havia adquirido. Só para você ter uma noção do quanto Lutero estava fazendo exatamente o trabalho de um doutor em teologia. De 1513 a 1515, ele está comentando os Salmos. De 1515 a 1516, ele está comentando a Epístola aos Romanos. De 1516 a 1517, a Epístola aos Gálatas. De 1517 a 1518, a Epístola aos Hebreus. Veja, é nesse contexto que ele vai postar lá as disputas contra o sistema da venda de indulgências. Segundo, é na mesma época em que ele publica, por exemplo, no dia 4 de setembro de 1517, cerca de 1 mês e meio antes, ele publica a disputa contra a teologia escolástica. 1 mês e meio depois, ele publica a disputa contra o sistema de venda de indulgências. 1518, ele participa de um debate, e esse sim acontece, que é o debate ou a disputa de Heidelberg, 1518. A famosa disputa onde ele tem uma exposição maravilhosa sobre a teologia da cruz e a teologia da glória, que muitos de nós aqui conhecemos. E por fim, 1518, ele publica diversos sermões, por exemplo, o sermão sobre a indulgência e a graça, o sermão sobre o poder da excomunhão, o sermão sobre as 2 espécies de justiça, o sermão sobre os sacramentos, ou seja, ele está fazendo o trabalho ordinário de um doutor em teologia. O que um doutor em teologia faz? Comenta a Bíblia, participa de debate teológico e prega. É isso que um doutor em teologia faz. Então eu não estou aqui dizendo a você que você deve, a partir de hoje, sair daqui, uma vez que você descobriu que a reforma é redescobrir o Evangelho, e lá na porta da sua igreja marretar 95 teses contra as distorções que possivelmente você possa estar encontrando na sua igreja. O que eu estou dizendo para você fazer, se você é um estudante de teologia, faça isso com excelência, faça isso com a sua vocação, se dedique à vocação de um teólogo
que visa estudar as Escrituras, que visa estudar a doutrina, que visa a pregação da palavra de Deus. Sim, precisamos de reformadores hoje, que saibam redescobrir o Evangelho. É tão interessante esse redescobrir o Evangelho. É a tese 62 das 95 teses. A tese 62 diz exatamente assim: do verdadeiro tesouro da igreja, que é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é o verdadeiro tesouro da igreja. Quando Lutero diz que o Evangelho é o tesouro da igreja, ele fala de algo que precisa ser guardado, protegido, para que ele não seja espoliado, para que ele não seja enlameado pelos interesses pessoais e institucionais, para que o Evangelho liberte as pessoas, para que o Evangelho torne as pessoas puras diante de Deus, pessoas que descobrem que elas são incapazes de se apresentar puras a Deus. O Evangelho é o tesouro da igreja, porque a igreja descobre que é o Evangelho que as leva pura a Deus. A vida de Lutero não foi fácil desde aquele dia. Ele não esperava que a reação da igreja, dos teólogos, fosse tão agressiva. Ele estava fazendo o trabalho de um acadêmico. Ele propôs uma discussão com os teólogos da igreja. Mas de repente aquilo ganhou proporções incríveis, inimagináveis. E um dos momentos importantes da vida de Lutero é quando ele, em 1521, ele comparece a Worms, a famosa dieta, diante de Carlos V, e nessa dieta ele apresenta uma das defesas pela qual ele não vai se retratar, que é a famosa frase, quando ele diz: a não ser que eu seja convencido pela razão simples e pelas Sagradas Escrituras, eu não me retratarei. Depois disso, ele volta para Wittenberg. Lutero está correndo perigo. E Frederico, o sábio, sabendo disso, prepara uma emboscada a fim de capturar Lutero sem que Lutero saiba. É nessa hora que ele é raptado e levado ao castelo de Wartburg. Esse castelo existe até hoje. Nesse castelo ele é chamado de Junker Jorg, ou Cavaleiro Jorge. Ele deixa a barba crescer, emagrece, usa, não é armadura, não é de cavaleiro, ninguém sabe quem é ele, não é? Então é um tempo em que ele vai ficar no anonimato. Nesse tempo no anonimato, em 11 semanas ele traduz o Novo Testamento. Depois você fica reclamando aí de ler a Bíblia. Em 11 semanas ele entrega o Novo Testamento traduzido. Nesse castelo ele fica no anonimato, produzindo. Mas enquanto isso, as pessoas acham que Lutero morreu. As pessoas acham que a igreja conseguiu calar Lutero. E eu queria encerrar a nossa fala de hoje lembrando de uma dessas pessoas que acreditavam que Lutero havia morrido e sido calado pela igreja. Era um pintor alemão bem mais velho que Lutero e muito famoso, chamado Albrecht Dürer. Esse pintor, ele tinha sido alcançado pela maneira como Lutero havia ensinado o Evangelho e havia promovido o Evangelho.
E em um dos seus diários, Albert Dürer fez a seguinte observação sobre esse episódio. Então descobriram os diários dele, e no diário do Dürer, ele fez a seguinte descrição no estilo Chapolin. Ele disse assim: ó Deus, e se Lutero estiver morto? E agora, quem poderá expor o Santo Evangelho tão claramente para nós? Ah, Deus, o que ele não poderia ter escrito para nós nos próximos 10 ou 20 anos? Oh, meus irmãos, você já parou para pensar se nos nossos dias os artistas que produzem suas instalações nos museus, que pintam seus quadros, que produzem arte, se eles pudessem dizer a mesma coisa dos nossos pregadores? Dürer achava que Lutero tinha morrido, e aquilo para ele era um grande prejuízo para a sua comunidade. Será que hoje as pessoas à nossa volta olham para os nossos pregadores e no desaparecimento deles se percebem assim? E agora? Quem vai pregar o Evangelho para a gente? Eu quero encorajar você a pregar o Evangelho para uma igreja que já não se atrai mais ao Evangelho. A igreja precisa de reforma, sim, porque ela precisa do Evangelho. Precisamos aprender a pregar o Evangelho dentro de nossas igrejas mais uma vez, porque só vamos reformar nossas igrejas locais se reformarmos o púlpito de nossas igrejas. Reformar o púlpito de nossas igrejas é ter homens que amam a palavra de Deus acima de si mesmos. Mas acima de tudo, reformar o púlpito é ter homens que fazem apenas o trabalho ordinário de pregar a Bíblia o tempo todo, de resistir às tentações de pregar qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. Precisamos mais do que nunca de teólogos que façam seu trabalho ordinário como Lutero fez, que sejam capazes de pregar o Evangelho, e ao pregar o Evangelho fazer com que as pessoas enxerguem a beleza, a verdade e a justiça de Deus. A igreja precisa de pregadores que, conhecendo o Evangelho, saibam desevangelizar aqueles que foram evangelizados por um falso evangelho. Pregadores que acreditam que a conversão, como obra da iluminação do Espírito Santo, como a gente viu nas duas palestras, em especial na primeira palestra do Dr. Bray, quando o Espírito Santo, que usa não um falso evangelho, mas somente o verdadeiro evangelho para converter e regenerar pessoas. O Espírito de Deus não regenera com base em falsas pregações, em falsos evangelhos. O Espírito de Deus não usa falsos evangelhos. O problema é que falsos evangelhos geram falsas conversões, geram falsas experiências com Deus. Precisamos de pregadores que saibam pregar o Evangelho para aqueles que acham que já entenderam o Evangelho. Precisamos de pregadores
que não entendam que o Evangelho está implícito na igreja. Não está implícito. Você precisa explicitar. Você precisa tornar o Evangelho claro. Dürer disse: o que Lutero não poderia ter escrito e feito nos próximos 10 ou 20 anos. Mas Dürer estava enganado. Lutero não estava morto. A notícia da morte de Lutero em 1521 não passava de um boato, e a gente sabe de uma estratégia de Frederico Sábio para proteger Lutero. Então ele ainda está vivo e trabalha por mais 25 anos comentando e traduzindo a Bíblia para o alemão, participando de disputas, escrevendo tratados teológicos e catecismos, pregando e cuidando do verdadeiro tesouro da igreja, cumprindo assim o que se esperava, e por que não ainda se espera, de um autêntico professor de teologia. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.